nossos vizinhos, no meio do nosso trabalho, da faculdade, do curso, onde nós estivermos, falaremos de Jesus. Eu tenho o prazer de convidar aqui o pastor Davi, e ele vai, nesta noite, ser usado por Deus mais uma vez, e vai mexer com os nossos corações. Que de fato haja paz nos nossos corações. Eu preciso te falar um negócio de paixão. Não sei se você lembra de paixão, você ainda lembra desse negócio. Mas eu fui convidado para vir aqui para uma reunião de líderes. E eu estava ali numa igreja, no meio de tantas outras pessoas. E no meio dos outros colegas pastores, estava ali o apóstolo. Já viu quando você bate o olho numa pessoa e diz assim, eu vou gostar dessa pessoa? Não vi nada, não tinha dado um oi, ainda não tinha conversado nada. Mas eu disse assim, meu coração se afeiçoou. E eu tenho a alegria de poder estar aqui, meu apóstolo, nessa noite, para servir ao Senhor, meu Deus, e aceitar um convite de poder compartilhar daquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro. E meu irmão, de verdade, prepare o seu coração, porque eu trago nada meu, tudo da mesma palavra de Deus. E meu apóstolo, deixa eu te contar, você estava aqui falando sobre a semeadura. Mamãe, ela hoje tem 94 anos. Papai morreu, eu tinha 5 anos. E mamãe criou todo mundo na igreja. A gente é daquele tempo que vinha para a igreja, sentava na frente. E imagine eu, adolescente, querendo sentar. Mamãe é do tempo que quando a gente corria na igreja, ela só fazia isso aqui, ó. A dúvida, meu apóstolo, se eu ia apanhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas o que eu ia apanhar. Se ela falasse assim, banheiro, não tinha nem jeito. E mamãe ensinou. Há muito tempo atrás, que eu tinha que entregar o dízimo e ela dividia lá o dinheiro com todo mundo. Era cédula nova e tinha que fazer isso primeiro. Aí eu me lembro um dia lá, eu daquele adolescente querendo questionar tudo, perguntei, mãe, que diferença faz R$20 velho e R$20 novo? Ela olhou para mim e disse assim, diferença do dinheiro não faz nenhuma, mas faz obedecer. Se você quer viver, há uma promessa que diz que é para honrar pai e mãe, para que seja acrescentados anos de vida. E eu me peguei muitas vezes na vida trocando cédula velha por cédula nova. Eu chegava na igreja assim, com a minha cédula nova, lembrava de momentos assim, você tem uns R$50 aí novo aí para me entregar? A pessoa diz assim, por que? Eu disse, não, preciso trocar. É falso? Não, é um problema de minha mãe que arrumou a confusão. Mas me troque a cédula aí. A mamãe ensinou para a gente que cédula nova é oferta. E está eu um dia, mamãe liga e diz assim, ela mora com uma irmã minha lá no resgate, e ela disse para mim assim, você pode me levar no médico? Eu disse, posso. Aí passei lá no resgate, saí de casa, passei no resgate, peguei mamãe, aí estou indo com ela lá no médico. Na hora de pagar a consulta, ela tem um plano de saúde, mas tem um médico específico que ela prefere utilizar e ir lá, e a consulta só paga na hora, era R$200. Aí mamãe vai, olha para aquela cédula, chega para mim e fala assim, filho, você paga para mim? Aí eu vejo uma cédula nova de 200, só o apóstolo tem dessa cédula de 200 não, assim, eu nunca tinha visto, irmão, essa cédula nova. Aí eu virei para a moça, lá da recepção, e disse assim, aceita a Pix? Ela fez assim, aceito. Aí eu paguei no Pix, guardei a nota, na hora que guardei a nota, eu disse, sobrei. Porque era somente para eu ser motorista naquela noite, mais nada. Aí guardei aquela nota ali, fomos para Aracaju, a família toda, ele me pergunta assim, tem dinheiro? Eu disse, não tenho dinheiro nenhum. Aí teve que pagar, ela, não, você sabe que tem que viajar com dinheiro. Eu disse, eu sei, mas não tenho dinheiro nenhum. Aí passa lá pelo pedágio, aquela coisa toda.
e chega lá na hora de comprar alguma coisa, ele pega a minha carteira e abre minha carteira e fala assim, você não disse que não tinha dinheiro? Eu disse, esse dinheiro é oferta. E tem uma outra ordem lá em casa, se é dinheiro de oferta, entregue logo. A gente aprendeu isso. Pedro, meu filho, primeiro trabalho, primeira coisa que ele fez, foi dizer assim, pai, eu tenho a alegria de poder hoje dar uma oferta, não do seu dinheiro, mas do meu dinheiro. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Você não tem condição, você não tem capacidade de entregar a Deus mais do que o que Ele te entrega. Então, não tenha medo, Deus tem mais bênção para dar para cada um de nós. Ó, apóstolo falou para a gente aqui assim, todo mundo vai colher, irmãos, é verdade. Há um departamento de bênção no céu, com o seu nome, direcionado para você. Então não tenha medo não, meu irmão. A Bíblia diz para mim e para você, que Deus é infinitamente bom, para nos dar muito mais do que a gente pede ou pensa. Deus é bom o tempo todo. Eu tenho uma alegria de estar vivendo toda a minha vida envolvido na obra missionária, de um lado para o outro. Fui embaixador do rei, minha mãe era a líder da mensageira do rei, então eu ia para acampamento de embaixador, ia para acampamento de mensageira do rei, vivia a vida inteira envolvido disso. Todo domingo, lá na minha igreja de origem, primeira igreja batista em Periperi, do pastor João Luiz, antes de eu chegar em São Caetano. Pastor João Luiz, domingo de tarde, ele saía para evangelizar, e eu e meus colegas estávamos ali com um folheto carimbado, a gente ia aonde ele fosse, e de noite, 18 horas, tinha a união de treinamento, a gente estava lá. Eu cresci envolvido na obra missionária o tempo inteiro, trabalhei na junta de missões mundiais. Irmãos, eu visitei 22 países, da China à África, tudo quanto é canto. Eu vi de verdade que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que você pode celebrar. Eu sou um daqueles que muitas vezes fui levar. Eu quero te contar uma coisa, vou de um lado para o outro até chegar na cruzada Billy Graham. Eu estava na China, irmãos, e a viagem para a China foi uma viagem muito legal, é uma viagem longa, é uma viagem cara, foram 26 dias lá naquele país, fazia 16 graus negativos, isso é contra o DNA baiano. E está ali, irmãos, a gente naquele lugar, o que a gente foi fazer na China? Foi participar, conhecer um projeto chamado Bíblias para a China. Como é que a gente estava? A gente descobriu um chinês que comprava a Bíblia lá em um determinado local, a gente enchia a mochila de manhã e ia de lugar em lugar para entregar a Bíblia. Mas na China não dá para entregar a Bíblia assim. Irmão, você tem uma Bíblia? Ou você só tem um celular? Eu não tenho problema com o cabelo do celular, mas se você tem uma Bíblia, levante ela aí. Essa foto é linda. A Bíblia, a palavra de Deus, eu também tenho no celular, meu irmão. Eu também tenho. Mas é um caso sério de na hora que eu começo a usar, começa a chegar a mensagem. Aqui não. Já chegou a mensagem. Aí eu estou lá, irmãos. A gente pegava a Bíblia e a gente ia de lugar em lugar, entregando a Bíblia, mas lá eu não posso entregar uma Bíblia. Não dá para fazer isso por conta da segurança. Então você chegava em um lugar, esquecia uma Bíblia aqui, esquecia uma Bíblia ali. Eu fui em 4 igrejas lá. A primeira igreja era a igreja oficial, é uma igreja que tem autorização do governo para funcionar. Quando você entra naquela igreja, e aceita Jesus naquele lugar, você é registrado na prefeitura, e é cheio de proibição. Você tem direito a comprar uma Bíblia naquele lugar, seu nome é registrado, e naquele lugar nunca teve na igreja oficial da China uma apresentação de criança, porque o governo chinês entende que tudo que você tem é fruto do trabalho, e nós sabemos que tudo que temos é fruto da graça e misericórdia de Jesus. É Ele que é bom sobre a nossa vida. Aí depois nós fomos na igreja internacional, irmãos, um santuário imenso, gente de tudo quanto é nação, e uma frase muito grande, estampada na parede assim: aqui se abraça e lá fora nem se cumprimente, por conta da perseguição. Fui numa outra igreja, uma igreja que funcionava na casa dos missionários.
E lá nessa igreja da Casa dos Missionários, tinha um violão, tinha um teclado, e quando eu vi, eu fui direto ao violão, que ele disse, não toque. Se o síndico do prédio imaginar, ouvir música e achar que é um culto, a gente pode ser preso. Irmãos, para todo lado que a gente ia, a gente via uma agonia, uma dificuldade. E tinha uma outra igreja que eu fui convidado por um missionário americano para ir lá, a tal da igreja perseguida. Irmãos, eu vivi falando dessa tal da igreja perseguida a minha vida inteira. É claro que se eu tivesse um convite, eu queria ir nesse negócio. Aí ele disse assim, a gente vai se encontrar numa praça, que eu vou mandar a mensagem daqui um pouco mais, porque por conta de segurança a gente não pode nem dizer. Parecia coisa de filme, irmãos. Aí eu encontro com ele lá na praça, aquele frio, a mochila cheia de Bíblia, o coração apavorado. E a gente lá, aí vai numa igreja, irmãos, entra numa autoestrada, vai. O missionário disse assim, olha, se a polícia parar, fique normal, para não chamar a atenção. Aí a gente vai, passa pelo primeiro pedágio, segundo pedágio, terceiro pedágio. A polícia dá um sinal e manda o carro parar. Quando ela manda o carro parar, o coração dispara, você fica apavorado, você pensa, para que eu fui aceitar esse negócio? O missionário fica normal e eu estava assim. Aí ele disse assim, fique normal. Eu disse, não, essa é a minha maneira normal de ficar apavorado. O guarda pegou, olhou para dentro do carro. Você está rindo que você não estava lá, você não ria não. Ele olhou de um lado para o outro assim, aí mandou seguir, aí eu dei um glória a Deus assim. Eu dei para dentro, mas Deus ouve. A gente segue, irmãos. E o curioso é que eu fui conhecer uma igreja de 22 pessoas. Ninguém daquela igreja tinha Bíblia. E a pastora daquele lugar, uma vez por mês, ela vinha na capital. E ela ouvia o que o pastor pregava, e pregava o mês inteiro o mesmo sermão. Ah, meu apóstolo, repita a mensagem aí para você ver se o grupo do WhatsApp no outro dia não já está falando. Aquela mulher não tinha Bíblia, mas ela tinha uma paixão por Jesus Cristo. E esta é uma noite da gente renovar a paixão por Jesus Cristo. Aquela mulher pregava, e de repente a gente começou a abrir as caixas das Bíblias para poder entregar uma Bíblia para cada irmão chinês. E eu estava ali por causa da fidelidade de igrejas como a de vocês em relação à obra missionária. A gente pegava a Bíblia e entregava para eles olhavam para a Bíblia, beijavam, choravam, dava ouvido. Eu disse, não, é sua. Alguém fazendo a tradução, não pode ficar, para mim levar, que dia eu devolvo? Não, você não devolve, pode levar. Ele não entendia, levar como? Eu dizia assim, é sua, mas minha como? E eles começaram a olhar a Bíblia, irmãos, e de repente um começou a abrir a Bíblia, e alguém gritou uma palavra em mandarim. E eu perguntei para a menina que estava fazendo a tradução para mim, o que está dizendo? Ele disse assim, tem índice. E é claro que eu ri, porque toda a Bíblia tem índice. E eles olharam, eles dobraram o joelho no chão e disseram assim, tem 18 anos que a gente está tentando decorar os livros da Bíblia. E alguém pensando em nós, colocou todos eles aqui. E eles começaram a dar glória a Deus, irmãos. Aquele foi um culto à luz de vela, irmãos, escondido da polícia, mas naquele momento, naquele lugar, eu estava tão feliz de estar naquele lugar, naquela oportunidade, que eu lembrei de Paulo e as suas prisões, eu disse assim, mais importa é agradar a Deus do que aos homens. Aqueles irmãos olharam para a Bíblia, e logo um deles abriu Salmo 23, versículo 1, e gritou, eu quero ler. E ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqueles 22 irmãos, o segundo disse assim, eu também quero ler. Salmo 23, versículo 1, e leu também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O terceiro, o quarto, e eu de novo ri. Ele disse, eles não são nem criativos, está todo mundo lendo o Salmo 23, versículo 1. Aí a menina traduziu para ele, e ele diz assim, não é que a gente está lendo todo mundo o Salmo 23, versículo 1, é que pela primeira vez na minha vida, eu estou com uma Bíblia que é minha, e eu estou lendo Salmo 23, versículo 1.
Aqueles irmãos beijavam a Bíblia de um jeito que eu voltei de lá com um respeito tão grande para esse livro. Meu irmão, a sua vida precisa estar envolvida na obra missionária, custe o que custar, o tempo que for, aqui, ali, além. Irmãos, só floresce longe quem floresce perto. Eu quero te dar um pouquinho do que eu e o apóstolo e mais quase 1.200 pessoas vivemos no último dia 19, lá no SECBA, no lançamento do que vai ser um dos maiores momentos de avivação na cidade de Salvador e todo o recôncavo. É que a cruzada Billy Graham vai chegar a Salvador para um momento de culto, 13 e 14 de novembro, onde eu e você teremos uma oportunidade ímpar para poder desfrutar do melhor de Deus. Mas eu quero que você acompanhe comigo. Pode colocar aí o material aí. Isso. Pode ir seguindo. Vai ter um vídeo logo na sequência. Dá um clique no meio que ele começa. Se não funcionar o vídeo, não tem problema não, eu vou seguindo aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer, irmão, você está com o seu celular? Pega ele aí que você vai precisar dele rapidinho. Uma das coisas que nós precisamos é formar o maior exército de oração. Sabe por quê? Porque há muito a fazer. Vê se vai funcionar agora o vídeo. É bom para você ficar na expectativa. Fale para quem está do seu lado assim, fique na expectativa. Isso. Esse é o Will Graham, o neto do pastor Billy Graham. Pode avançar. Esse é o QR Code que você vai ler agora para poder acessar o grupo de oração e formar o maior exército de oração que a gente já teve em projetos evangelísticos. Fique tranquilo que tudo isso vai estar disponível para você também. O que acontece, irmãos? Não é um evento, é uma jornada. E nessa jornada, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um dos projetos mais interessantes, que é a jornada onde você vai conhecer o Vida e Testemunho. Vida e Testemunho é um curso 100% gratuito, produzido pela cruzada Billy Graham, onde cada membro congregado de todas as igrejas que solicitarem terão acesso e ganharão esse kit, para que lá no dia do projeto, quando a pessoa aceitar Jesus, e você vai entender um pouquinho mais na frente, você possa saber de como evangelizar. Aqui tem um material baseado no Evangelho de João, extremamente pronto, preparado para você. E hoje, eu trouxe 6 desses livros, e eu vou, já nesse instante, eu vou precisar de sua ajuda. Como é seu nome? Haroldo, aqui para mim, todo mundo aqui está trabalhando, viu, Haroldo? Haroldo, você vai ali para mim, por favor. Aqui é uma semente. Entrega essa semente na mão daquele apóstolo ali, porque a partir desses 6 livros, ele vai me dizer quantos livros ele vai querer treinar, quantos membros dessa igreja. E a gente vai vir aqui e vai entregar um livro gratuito para cada membro dessa igreja. Entrega para aquele homem de Deus ali. Irmão, você vai receber esse material totalmente gratuito para te ajudar, te ativar, te ensinar, te incentivar a você a celebrar. Pode avançar. Esse material aí. Nós vamos voltar aqui para fazer um treinamento onde vai te ensinar novamente como você evangelizar, irmãos, e não tem uma maneira certa de você evangelizar, irmãos, tem a sua estratégia. Eu me lembro que rodando pelo interior da Bahia, de um lado para o outro, eu te disse, eu passei a minha vida inteira e tenho vivido a vida inteira envolvido na obra missionária.
Uma das estratégias é um amigo meu, eu e Crispim, nós rodamos muito dos interiores da Bahia. E a gente chegava na casa das pessoas, batia na porta lá, falava assim, me dá um copo d'água. O que a pessoa faz? Ela vai lá dentro, né? Pegar água. Quando ela voltava para pegar água, vou até aproveitar a cadeira aqui. Quando ela ia lá dentro pegar água, estava eu e Crispim sentado. O mais confortável possível. A pessoa chegava com aquele copo, olhava para a gente, e estava a gente comentando assim, ó, se fosse eu, colocava o quadro do lado de cá. A pessoa olhava para a gente assim, e a gente começava a pedir água, e a gente ia de casa em casa evangelizando, falando de Jesus o tempo inteiro. Irmãos, eu fui para Cabaceiras do Paraguaçu, uma cidade que foi falada para a gente, que tinha um envolvimento muito forte com o catolicismo, com muita coisa, que ia ser uma cidade difícil, e a gente rodando de um lado para o outro durante aquele dia lá pelas tantas, uma senhora chega na porta e fala assim, ei, não vem aqui não? Aí eu e Crispim, a gente olhava assim, bora lá. Aí chegamos e assim, não, mas a senhora tem que entrar para eu bater na porta. Ela já sei até o que você quer. Aí ela entrou, eu bati na porta, assim, vai pedir água? Eu disse, não, eu posso usar o banheiro, porque eu já bebi tanta água hoje aqui. Irmãos, a gente falava de um Deus que mudou a nossa história, e pode mudar a vida de muitas pessoas. Pode avançar. Esse folder é extraordinário. Diga comigo assim, extraordinário. Sabe o que ele é? Ele é um folder onde você vai colocar o nome de 3 pessoas que não são crentes e que você quer evangelizar. Aí você vai colocar, isso no dia do treinamento. Quem vai dizer o dia que eu venho para o treinamento? O apóstolo. A ordem é dele. Nesse dia você vai receber esse material, vai colocar o nome de 3 pessoas. Você já vai ganhar o quê? O que você vai ganhar? O kit de vida e testemunho. Fala comigo. Vou ganhar um kit de vida e testemunho. Ah, falou pouco, falou fraco. Vou ganhar o kit de vida e testemunho. Nesse kit vai vir esse folder. Você vai colocar o nome de 3 pessoas. Uma parte fica com você, outra parte destaca, vai para o nosso escritório. Nas paredes lá do nosso escritório, nós vamos colocar o nome dessas pessoas. E todos os dias, antes de começar a nossa jornada de trabalho, a gente sai orando, irmãos, orando de um, e orando. E durante todo o tempo, até novembro, a gente vai estar orando pela pessoa que você colocou o nome. Irmãos, eu vi milagres lá em Lima, no Peru, há pouco mais de um mês. Eu cheguei lá em Lima para ver o que estava acontecendo da Cruzada Billy Graham, lá em Lima, no evento chamado Esperança Lima. E naquele dia foi algo extraordinário, irmãos. Eu entrei num estádio, 43 mil lugares, 10 mil cadeiras, e eu olhei para aquele lugar e disse assim, não tem como encher esse negócio. É cadeira demais. E sabe o que aconteceu, irmãos? Para a glória de Deus, quando o culto começou à noite, aquele lugar estava repleto de gente. E quando o pastor... o pai do Will Graham, o Frank Graham, o filho do Billy Graham, ele fez um apelo. Eu tive a alegria de ver 10.400 pessoas vindo à frente, reconhecendo Jesus como Senhor. Pode aplaudir, irmãos, que é algo extraordinário. Agora você vai dar uma palma ainda mais forte, sabe por quê? Porque você também vai ver isso, e a pessoa que você vai evangelizar vai entregar a vida a Jesus. É uma coisa extraordinária, irmãos. É para celebrar, é para glorificar, irmãos. E nem é a mensagem, pode avançar. Dê mais um clique, por gentileza, meu querido, ou querida, que eu não sei. Esse é o curso do Vida e Testemunho. Está lá, irmãos. A gente vai ter uma foto igualzinha a essa aqui. Você com o folder na mão, orando por 3 pessoas que você quer evangelizar. E alguém já me disse assim, pastor, 3 é pouco. Eu disse, eu tenho mais folder do que você possa imaginar, irmãos. O que eu quero é te lembrar, nós teremos uma colheita muito grande. Pode avançar. Sabe? Pensando na estratégia, pensando na colheita e em como a gente pode fazer, o Esperança Salvador, que é onde funciona a Cruzada Billy Graham, vai enviar ônibus
para as igrejas de Salvador e todas as igrejas do Recôncavo, e vai vir ônibus aqui. Quantos? Quanto o apóstolo me falar. Agora, esse ônibus não é para você ir não, irmãos. Não pense nisso não. É para ir ser convidado. E se tiver 1, 2, 3, 4, 5, se tiver 5 ônibus, irmãos, cada um com 50, são mais 250 novos irmãos que vão chegar aqui. Lá em Lima, uma senhora, uma pastora, de uma igreja pequena, de 20 irmãos, depois de passar pelo curso de vida e testemunho, aquela senhora diz assim: eu quero 5 ônibus. Eu disse: oxi, ela não sabe fazer conta não. Ela tem 20 pessoas, quer 5 ônibus. E ela disse: não, pastor, fique tranquilo, porque eu já fiz um acerto lá na igreja. Nenhum crente da minha igreja sobe se não tiver 5 convidados. E aquela mulher começou a encher, e encheu os 5 ônibus. E num final de semana, a igreja dela ganhou 80 novas pessoas reconhecendo Jesus como Senhor. Avance mais. Está aí, vai ser um ônibus saindo daqui, ou quantos mais os irmãos quiserem. Vai depender da sua fé. Diga para quem está do seu lado, assim, ó, depende da sua fé. Irmãos, eu fico imaginando o pessoal aí do shopping dizendo assim: o que está acontecendo ali? Porque vai estar ônibus enchendo de gente, saindo daqui, indo para lá, e a glória, e o poder, e a manifestação da glória de Jesus acontecendo. Pode avançar. Vê se vai parecer, se dá um clique aí, vê se a gente vai conseguir fazer esse. Fique triste não, viu? Todo esse material vai estar com vocês aí. É os arquivos que estão dentro. Pode seguir, não tem problema não. Mas vai ter um evento só para mulheres. Vou melhorar. Vai ter um evento só para mulheres. Mulheres de esperança. A gente está preparando um lugar para muitas pessoas. E a gente quer que você entenda a responsabilidade, a oportunidade que vocês têm de impactar outras mulheres com o poder da glória de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Pode avançar. Não sei se vai passar o vídeo, acho que não. Vai ter um evento só para a juventude. Top demais! Vá, avance. E vai ter um evento Kids, que acontece também. Irmãos, é algo tão extraordinário e nunca foi tão importante cuidar de nossas crianças. A gente vai falar sobre isso em um outro momento. Pode seguir. Está aí o festival cheio de crianças, também vai ter ônibus gratuito para levar crianças para lá. Pode avançar. Pronto. O Esperança Salvador, ele vem para acontecer nos dias 13 e 14 de novembro. Reserve essa data, irmãos. Comece a orar por isso. Será um mover, é uma oportunidade muito grande de você e eu poder ter do Senhor a oportunidade de semear e ter Ele transformando a vida de nossos familiares. Agora, pode colocar o outro PowerPoint lá, meu querido, por gentileza. Eu quero que você possa falar bem alto o que está escrito ali. Somente as irmãs. Somente os homens. Todos os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Para eu pregar nessa noite, eu preciso da sua ajuda. Nós vamos fazer uma sequência de versículos. E toda vez que aparecer a palavra, as duas palavras, é você que vocês vão falar. Vou começar com o primeiro versículo. Avance 1. E esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando os criou. Irmãos, você precisa ter convicção de que os céus e a terra foi criado por Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você não pode ter dúvida sobre isso não pode ocupar um lugar de dúvida. E quer saber? Tem um livro considerado um dos livros mais lidos no mundo inteiro. O nome do livro é O Segredo. A ideia do livro do Segredo
é que você tem que mentalizar alguma coisa boa e o universo conspira e te dá esse livro. E uma vez, eu fui convidado para ser parte de um bate-papo numa faculdade para falar sobre esse livro. Estava lá todo mundo reconhecendo o livro como um livro muito bom, como algo extraordinário, e entra eu lá. Tinha repórteres, doutores, e quando chegou a minha vez de falar, eu disse, não, pode passar a vez, não, pode falar, dê a sua opinião. Eu disse, o livro é muito fraco. Quando eu falei isso, todo mundo olhou para mim atravessado e disse assim, quem é você para chamar um best-seller, o livro muito fraco? Eu disse, não, esse livro é fraco. Eu li um livro, antigo, velho, de 1600 anos, como a gente aprendeu aqui, que fala que um dia o dono do universo disse, haja luz, e o sol brilha até hoje. Irmãos, a Bíblia fala que fomos criados, que tudo foi criado pelo poder da glória de Deus. E naquele momento ali, eu tive a oportunidade de, no meio de um ambiente acadêmico, dizer, Deus criou todas as coisas. Aí alguém falou assim, não, mas foi um Big Bang, e a discussão ficou acirrada. Eu disse, levantei na minha maior calma e disse assim, olha, pare, para não continuar a discussão. Eu não tenho problema que tenha sido uma explosão. Aí quem tinha me levado, um crente que tinha me levado, eu disse, oxe, pastor, você está maluco, é? Eu disse, eu não tenho problema nenhum se com a explosão. Desde que tenha sido Jesus que riscou o fósforo, para mim está tudo certo. Irmãos, não dá para tirar o Senhor Deus da criação do mundo. Nós somos bombardeados com muita coisa de um lado para o outro. Mas a certeza absoluta de que o Senhor Deus é Deus sobre todas as coisas, muda toda a nossa história. Segundo versículo, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ser humano para lavar o solo. Irmãos, foi exatamente assim. Houve um tempo que não tinha planta, que não tinha gente, não tinha nada, mas o Senhor Deus já estava ali. Ele reina desde sempre. Irmãos, a nossa mente, o nosso coração só consegue entender o nosso tempo. Mas Deus é Senhor Deus sobre todo o tempo. Terceiro versículo. Então, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós estamos aqui porque o Senhor Deus determinou. Ele fez a mim e fez a você. Ele criou todos os homens. Nós não somos fruto de uma experiência. Nós somos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que sempre há de ser. Celebre, irmãos. Tenha certeza absoluta de que o Senhor Deus nos criou. Próximo versículo. E o plantou no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Irmãos, estava tudo perfeito, tudo absolutamente perfeito. Deus tinha naquele momento uma certeza de que Ele tinha dado ao homem tudo que o homem precisava. Eu fico imaginando, irmãos, eu não sei se você gosta de planta, eu gosto. Como devia ser aquele jardim, como deveria ser bonito aquele lugar. E o Senhor Deus estava ali. Próximo versículo diz assim: do solo, de novo, do solo, fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do quê?
Pois é, irmãos, isso estava todos ali. E aqui eu quero acrescentar um texto. É quando o Senhor cuida e Ele faz todas essas coisas, perceba comigo que é uma sequência absoluta e clara, direcionada, dizendo que quem estava em cada momento era o Senhor Deus. O próximo versículo diz assim: colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Aqui começa a trama muito interessante, porque o próximo versículo vai dizer para mim e para você, vai dizer assim: e lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você pode livremente comer. Mas se você abrir a sua Bíblia agora, no versículo 17, ele vai completar dizendo assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O texto avança, irmãos, e o próximo diz assim: e disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Homens, dê um glória a Deus agora. Se você está perto de sua esposa, diz assim: oh meu amor. Irmãos, Deus fez muita coisa boa. E um dos versículos que eu mais amo, que eu mais gosto, é que diz assim, ó: quem encontra uma esposa encontrou o favor do Senhor. Jesus fez um favor. Eita glória a Deus. O próximo versículo vai dizendo assim: havendo, pois... você já cansou, foi? Então fale com força. Havendo, pois... formado da terra todos os animais do campo e das aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu o privilégio, a oportunidade da gente participar da criação dele. Aleluia, irmãos. O próximo diz assim: então fez cair um pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou 2 das suas costelas e o fechou o lugar com carne. E agora chega um momento extraordinário, e a costela que tinha tomado do homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Agora preste bastante atenção, meu irmão, que você precisa ler muito rápido comigo. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, que tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto, nem da árvore do jardim. E você entendeu? Porque durante toda a narrativa aparece, sabe quem? Todas as expressões, todos os versículos, a expressão o Senhor Deus. Diga comigo, o Senhor Deus. E quando a serpente, Satanás, aparece, ela não chama Deus de Senhor. E é exatamente sobre isso que eu quero te falar, meu irmão, minha irmã. É provável que num mundo tão conturbado como os nossos nos dias de hoje, muitas vezes os nossos ouvidos, a nossa atenção, ou aquilo que nós fazemos, e às vezes até de boca falamos o Senhor Deus, mas estamos ouvindo o que a serpente diz. A serpente não reconhece Deus como o Senhor, porque Satanás queria ser o quê? Senhor lá nos céus, e somente um trono, somente um Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que era, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de amanhã, Ele sempre é Deus. Irmãos, eu vim te dizer, gritar com você, apelar a sua atenção. Se você reconhece que Deus é Senhor da sua vida, você vai entender que os dias 13 e 14, a jornada
do Esperança Salvador é uma oportunidade minha e sua para tornar o Senhor, Deus Senhor, em muitas casas. Foi falado aqui no momento do louvor, o fato de você estar no centro da vontade de Deus não significa que você não vai passar por problemas, porque a Bíblia diz para mim e para você, no mundo tereis, mas tende o quê? Por quê? Porque o Senhor Deus venceu o mundo. Ele merece uma salva de palmas nesse instante, porque Ele venceu tudo. Meu irmão, minha irmã, eu estava uma outra vez no Senegal, e estávamos realizando uma peça, era uma peça, e Mateus, um cristão fervoroso lá do Rio de Janeiro, fazia o papel de Jesus, e toda vez que Mateus entrava em cena, os irmãos senegaleses levantavam, e a gente achava aquilo engraçado e ria. No final de tudo, perguntamos para os irmãos senegaleses, vocês estavam entendendo que era uma peça? E eles disseram, sim, entendemos. E por que quando Mateus entrava em cena, vocês ficavam de pé e batiam a palma? E eles olharam para assim, mas ele estava representando Jesus? E não é assim que a gente deve representar? Quem não estava entendendo era a gente. Irmão, se você pode, fica de pé e dá uma salva de palmas, não para mim, nem para o apóstolo, mas para Jesus. Glorifique aí, irmãos. Você pode se assentar, mas sente glorificando, sente adorando, pode sentar. Meu irmão, minha irmã, eu tenho vivido toda a minha vida envolvido na obra missionária, e isso me custa muitas vezes. Certa feita, eu era gerente de missões da Convenção Batista Baiana. Eu estava entregando o material de missões pela Bahia inteira, estava eu e meu amigo pastor Roberto Amorim. Saímos entregando por associação de um lado para o outro. Era quase 8 horas da noite, nós estávamos lá em Itabuna. Entregamos o kit de missões lá para as igrejas lá na casa do pastor Geraldo. O pastor Geraldo olhou para a gente e disse assim, quer dormir aqui? Eu disse, não, a gente tem que voltar, porque amanhã tem muita coisa para fazer. Era uma sexta-feira, a gente tinha compromisso aqui em Salvador no sábado, íamos dirigir a noite inteira. Entramos num carro, naquela época o carro da convenção é uma Fiat Toro. E a Fiat Toro era um carro muito extraordinário de dirigir, carro forte, grande, veloz. Vindo pela estrada, chegamos mais ou menos ali em Tancredo Neves. Paramos para pegar a água que estava debaixo do carro, descemos nós dois, procuramos as águas debaixo do banco, pegamos a água e seguimos viagem. Irmãos, de repente, a gente vai passando por ali, o nosso assunto era a obra missionária, nós estávamos ali por causa do Senhor Deus, a gente estava no centro da vontade de Deus, literalmente falando. Passa um Fiat Uno em alta velocidade pela gente, no meio do nada, ele atravessa a pista, atravessa na frente da gente, sai 5 rapazes com arma, com a máscara no rosto e arma, e atiraram, deram um tiro na nossa direção. A gente sai do carro apavorado. Irmãos, diga comigo, tem dia que eu fico apavorado. Irmãos, aqueles rapazes chegaram ali e de arma na mão, aquele negócio, o coração dispara. Você pensa, por que eu não entreguei o material via correio? E a gente entra ali e de repente 2 rapazes, no melhor 3 rapazes, tomaram o nosso carro, um na frente, um do lado, Roberto, eu, e um aqui com a arma na minha cabeça, e eles foram em alta velocidade, os outros 2 no outro carro, e aquele carro ia em velocidade, e você pensa em tudo, irmãos. Você pensa na família, você pensa em tudo que você pode imaginar naquele instante ali, e a gente vai naquele momento, mas eu estava ali por causa de uma pessoa, o Senhor Deus. Irmãos, o carro ia em alta velocidade de um lado para o outro, de um lado para o outro, e de repente num lapso de coragem, eu disse assim, moço, nós somos pastores, e a gente estava entregando material de missões para as igrejas, e aquele carro que a gente estava em alta velocidade, ainda ia assim, aí de repente o rapaz tira o pé do acelerador, olha para trás e diz assim, bença, me perdoe, se eu soubesse que você era crente, não pegava o carro de vocês não.
Oh, meu irmão, um versículo entrou no carro naquele momento e diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estava apavorado, mas Jesus estava ali. Roberto, meu apóstolo, olha para mim, olha para aquela situação. Roberto disse assim: posso tomar um remédio de pressão? Eu disse: Roberto, você é maluco, é? Irmão, eu ando com o Roberto a vida inteira, ele nunca tomou nada, pastor. Ele está blefando, o cara, a arma batia assim na minha cabeça. Eu disse: Roberto, você é maluco? Aí Roberto disse assim: você anda comigo o tempo todo, não sabe que eu tenho isso? Eu disse: eu nunca vi isso, eu não tô. Irmãos, aí Roberto bota, o rapaz disse assim: pode tomar o remédio. Ele bota a mão assim no bolso, tira um remédio pequenininho assim, sublingual. Aí diz assim: que amigo você é? Anda comigo e não sabia disso? Eu disse: eu nunca vi. Aí o carro vai, irmãos, o carro vai. O cara diz assim: tem seguro? Diz: tem, pode ficar com o carro. Irmãos, naquele momento, a Fiat Toro não significava absolutamente nada para mim. Eu só queria sair daquela situação. E o carro ia, e ele ia, aquele negócio, de repente, daqui a pouco o rapaz que estava dirigindo fala assim: tira a arma da cabeça do pastor. E o rapaz ia assim, por conta dos buracos, que a gente saiu da estrada, a gente ia naquele negócio. E eu quero te lembrar que eu estava ali por causa de quem? Do Senhor Deus. Eu estava ali por causa de quem? E ele não me livrou daquela situação. Irmãos, que apavoro. E o rapaz diz assim: ó, tira a arma da cabeça do pastor. E o rapaz não tirava. Daqui a pouco eu olhei assim: você não viu o seu chefe, não? Eu nem sei se era chefe, mas eu promovi logo. Aí o cara tira a arma, aquele negócio todo assim, e vai assim. Quando saímos de Salvador, Roberto me pergunta assim: tem dinheiro? Eu disse: eu tenho R$100. E ele disse: ok, qualquer coisa a gente paga no Pix. Aí vai andando, aí o rapaz da frente vira para trás e fala assim: tem dinheiro? O Roberto disse: ele tem. Eu disse: irmão Roberto? Eu disse: você tem? O rapaz está perguntando. O rapaz vira para trás e fala assim: posso pegar? Pode, né? Irmãos, eu nunca recebi esse dinheiro de volta, porque Roberto disse que quando o rapaz perguntou: posso pegar? Eu tive a chance de dizer não, eu disse sim. Aí ele pega lá e diz assim: a mochila. Aí eu disse: não, a mochila não. A mochila tem meu computador, passei uma vida inteira para comprar um computador Mac, para o rapaz vir aqui pegar. A mochila é meu computador para trabalhar com as igrejas. Aí ele falou assim: pegue a carteira do pastor e bote aí a carteira dentro da mochila. Aí o rapaz pegou a carteira e botou e disse: Roberto também tem mochila. Roberto disse assim: miserável. Eu disse: você falou de mim, eu falei de você. Mas eu não tenho nada. Eu disse: ele tem 2 celulares. Roberto, assim, a gente vai conversar. Eu disse assim: se der para conversar, eu topo. Aí o cara foi lá, pegou os celulares aí da gente. Ele disse: benção, fique tranquilo, que a gente vai seguir, eu vou deixar vocês num lugar. Aí foi, aquele negócio todo. Irmão, sabe por que ele me chamava de bênção? Porque provavelmente ele é filho de uma mulher que não desiste de orar pela família. Irmãos, é provável que aqueles 5 rapazes estivessem em uma de nossas igrejas, um desses bancos aí. Mas veio um vento e ele ouviu a serpente, e a serpente tragou o coração daquele rapaz. O carro vai. Aí a gente estava ali na imediação de Valença, não sei mais aonde, em uma estrada lá, de um lado para o outro, e de repente ele para o carro, aí chega os outros 2, os outros cheio de arma. Quando ele vai chegando cheio de arma, eu já estava todo. Por quê? Nenhuma arma forjada contra ti há. Quando os outros 2 carros, rapazes dos outros 2 carros chegaram, sem arma. Ó, o chefe já determinou. Roberto, um pastor desavisado, vira, meu apóstolo não ria não, porque se eu estivesse lá, eu queria ver. O Roberto, um desavisado, vira naquele momento e fala assim: posso orar por você? Eu disse: Roberto, isso é hora de orar pelos caras, mano. E Roberto ainda fez aquela oração de diácono, irmão: Senhor Deus, onipotente, grandioso. Está bom, Roberto. Deus já sabe que esses negócios assim. E ele dá a mão, rapaz, dá a mão, eu dava a mão para o cara assim. E Roberto orando, eu disse: amém. Meu irmão, eu nunca virei tão pentecostal, eu disse: amém. Mas era amém para Roberto terminar a oração. Aí o rapaz disse assim: ore mesmo, benção, porque a gente precisa sair dessa vida ruim.
Irmãos, a vida em nós e a vida que existe dentro de nós precisa alcançar os outros corações, irmãos. Ah, meu irmão, a gente saiu dali, os dois, com as duas mochilas, sem 2 celulares e sem meus R$100. Os caras entram no carro e somem na nossa vista e a gente sai andando, e de repente eu lembrei de um negócio que nós fazemos. A gente, no meio do nada, irmãos, dobramos o nosso joelho e começamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante comigo, irmãos. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Era madrugada e a gente estava cantando. Agora. Alegria de Olha a frase que a gente vai cantar agora. Olha agora. Grande é o Senhor em que nós temos Olha o que cantamos, irmãos. E que nos ajuda com... Nele nós somos ajudados contra o inimigo, irmãos. Deus preservou a nossa vida. Vai eu e Roberto andando, sem saber em que direção a gente ia andando, até que a gente conseguiu chegar de novo numa estrada, irmãos. Apavorados, andando, cansados, ofegantes, mas vivos, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que soprou sobre a minha vida, ainda tinha colocado fôlego em mim, eu estava lá andando, irmãos. Irmãos, a gente andava. E no meio do nada a gente vê um vulto, a gente vê alguém vindo na nossa direção, a gente parou, entrou de novo no mato. E de repente a gente viu que vinha um rapaz, um senhor. E eu gritei assim: oi, eu estou aqui com o pastor Roberto. Tinha que falar que era pastor para... Aí o rapaz veio assim, e dava para ver que ele tinha tomado todas, irmãos, ele estava completamente bêbado. Aí eu pergunto assim: oi moço, onde tem uma cidade aqui mais perto? Ele diz assim: ande aí, uns 4 quilômetros. Eu disse: embora, Roberto. Roberto vira para mim e fala assim: você vai acreditar no bêbado? Eu disse: você tem outra opção? Deixe de onda. E a gente andou, andava, irmãos. Os galhos furavam a gente, machucavam, e a gente estava ali, irmãos, apavorados. Mas com a certeza absoluta: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Por isso aconteceu, por causa do Senhor Deus. Aí, irmãos, a gente anda, até que a gente chega numa cidadezinha que está ali, um vilarejozinho entre Valença, por ali, para aquela região. Já era altas horas da noite, nós estávamos apavorados, a cidade já toda fechada, alguns cachorros pela rua, a gente andando, e a gente chegava na porta de alguém assim, batia a palma, a pessoa apagava a luz, ia na outra, apagava a luz, ia na terceira, apagava a luz, e nós estávamos cada vez mais apavorados. Até que a gente viu uma casa que estava com a porta aberta, grade fechada, a porta aberta. Eu chego de novo, você já sabe: ei, eu estou aqui com o pastor Roberto. Roberto, você está me deixando surdo, contanto que quem lá dentro ouça. De repente vem 3 rapazes, irmãos, que pelo cheiro tinha fumado tudo, bebido tudo. Roberto diz assim: você me trouxe para a casa do bandido. Aí saem aqueles 3 homens lá cambaleando. Eu disse assim: não, moço, é porque nosso carro foi tomado de assalto. Eu expliquei tudo para ele. E ele diz assim: fique tranquilo, porque nessa rua todo mundo é crente. Eu disse: a paz do Senhor. Depois o apóstolo vai lá resolver se ele era crente ou não. E depois o apóstolo que resolve esse negócio. Aí a gente vai lá e ele fez assim: fique tranquilo, porque ele foi bater na casa de um vizinho, para que o vizinho pegasse o carro dele e levasse e trouxesse. Eu estou aqui por causa do Senhor Deus. A serpente quer me amedrontar, irmãos. A serpente quer tirar a coragem de dentro de mim, do meu coração. Mas eu vim nessa noite para te dizer que o Senhor Deus tem algo a fazer na sua família. Irmãos, eu acredito em cada coisa diferente. Eu tenho vivido cada oportunidade tão especial de ver milagres diante de mim, coisas extraordinárias acontecendo.
Lembra daquela viagem do Senegal? Eu estava lá andando de aldeia em aldeia, porque eu tinha ouvido falar em um senhor que durante toda a vida, mais de 80 anos, era o bruxo mais famoso daquela região. E agora o neto dele, que estava tomando aula de futebol em uma de nossas igrejas lá no Senegal. Antes do futebol acontecer, o professor reúne aquelas crianças e evangeliza, e aquele menino aceitou a Jesus, e ele foi desafiado a orar pela família, e um menino pequeno começou a orar pelo avô. A história conta que o feitiço do avô começou a parar de funcionar. Não era isso não, irmãos, é o poder da glória de Deus agindo. Até que aquele homem, que durante toda a vida tinha sido feiticeiro, reconhece Jesus como Salvador e Senhor da vida dele. E eu fui lá para conhecer aquele homem, irmãos. Eu estava distante, lá naquele lugar. E do mesmo milagre que eu vivi aqui, agora eu queria viver lá. E a gente andando de um lado para o outro, a gente foi conhecer aquele senhor. E ele tinha uma estratégia fabulosa. Ele que durante mais de 80 anos, ele já estava com seus 80 anos, mais de 50 anos tinha sido o feiticeiro conhecido. Ele chegava agora, pedia ao neto, para o neto contar as histórias da Bíblia. Ele ia de aldeia em aldeia e falava assim: vou te contar uma história. Conheci um mais forte do que eu. Abre mar, levanta defunto. E ele começou a contar os milagres como quem fosse histórias assim. E ele começava a contar as histórias, as narrativas bíblicas. Quando chegava no auge, ele falava assim: agora para aqui só semana que vem. Agora só volta aqui na aldeia na semana que vem, se você trouxer mais gente. E as pessoas iam chegando e diziam: aquele homem que não tinha um curso de teologia, tinha se tornado um missionário naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, entenda. Tudo que Deus quer é encontrar um coração que tenha coragem de anunciá-lo a tempo e a fora de tempo. Agora eu quero te fazer uma viagem aqui para pertinho, para Aracaju, para você conhecer a irmã Maria. Irmã Maria é uma senhora, aquela senhora baixinha, irmãos, gordinha. Pense numa senhora amável, linda, graciosa de se conhecer. A irmã Maria estava ali, irmãos. E num dia que eu fui pregar lá na igreja dela, a irmã Maria vai e faz assim. O pastor faz assim: irmãos, vamos fazer uma árvore genealógica. Quem está aqui por causa da sua vida? Eu achei aquilo extraordinário. E uma quantidade de jovens se aproximou da irmã Maria. Aquilo foi muito curioso, porque olhando para a irmã Maria, não parece que ela se comunica muito com os jovens. Eu disse: irmã Maria, eu vou pregar, mas antes de pregar, qual é o segredo? Ela disse: não, pastor, deixa isso para lá. Não, irmã Maria, pregue aí, me conte aí. Eu só prego se você me contar. Ela disse: não, pastor, deixa esse negócio quieto. Eu disse: não, me conte o que foi. Ela disse: pá, pastor, eu pedi a Deus para evangelizar os jovens da escola, porque ela mora numa casa de primeiro andar, e na frente da casa dela tem um ponto de ônibus. Então ela ia lá com os folhetos, entregava um, entregava para outro, os meninos pegavam, jogavam no chão. Ela não tinha como cuidar daquilo, irmãos. E ela começou a orar e disse assim: Deus, me dá uma estratégia. Fale comigo, meu irmão. Deus, me dá uma estratégia. Irmã Maria vai e me conta, que diz assim: pastor, pode parar a história por aqui? Eu disse: de jeito nenhum, agora que está ficando boa, conte esse negócio logo. Ela disse que ela começou a orar, e Deus falou com ela, disse assim, aí ela procurou o pastor Valdemar, disse assim: pastor, eu pedi a Deus uma estratégia, Deus falou no meu coração. Aí o pastor disse assim: e o que foi que ele falou? Disse: não, pastor, isso eu não vou falar não. Ela disse: não, de jeito nenhum. E o que foi que Deus falou? Eu disse: não, eu não tenho coragem de fazer. Ela disse que Deus falou para ela de maneira muito clara e direta: compre uma calça jeans e uma camisa branca e um tênis preto. Ela disse: eu estou ficando maluca, porque eu nunca na minha vida, uma mulher de Anágua vai vestir uma calça jeans, uma camisa branca e um tênis preto de jeito nenhum. Mas ela disse que aquilo ardeu no coração dela. Irmãos, a obra missionária precisa arder no nosso coração. E ela foi lá, comprou a tal da calça jeans, a camisa branca e o tênis preto. E ela foi para o ponto. E agora ela sabe o que ela era? Mais um no meio daquela multidão. Ela não era alguém estranho, ela era alguém que eles andavam ali. E por conta do testemunho da vida daquela mulher, muitos jovens reconheceram Jesus Cristo como o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter coragem. E eu tenho dito, por onde eu ando, só vale a pena ser crente se for para correr o risco, se for para pagar o preço, irmãos. Tenha a coragem de você disponibilizar tudo que você tem, quanto você sabe,
para poder falar de Jesus. Nós vamos viver este ano algo extraordinário, um grande avivamento, algo extraordinário. Eu tenho dito para meus pastores, meus colegas, que talvez seja o último avivamento que a gente vai experimentar de maneira tão intensa. Por isso toda a igreja precisa se envolver na obra missionária. Eu quero concluir que tem um vídeo que eu acho que esse vai funcionar, que você está aí para você ver. Preste bem atenção. É o vídeo que está sozinho, que eu mandei por último.
Quando o Senhor, Deus, se tornar Senhor Deus na minha e na sua vida, você vai entender que a obra missionária não é uma opção. Não é que eu quero viver história. É que eu fui chamado das trevas para a maravilhosa luz. E por onde eu passo, e o tempo que eu vivo e o que eu faço, se não for para tornar o meu Senhor cada vez maior, de que eu sirvo, meu irmão, minha irmã? Eu tenho um apelo para você, e eu vim por causa disso. Se Jesus voltar agora, 9h15 no meu horário, você vai para o céu, aleluia, vai ser uma festa. Essa banda maravilhosa vai estar cantando lá nos céus. Mas e seu pai? E seu filho? E sua filha? Lembra? Você amamentou, deu o primeiro banho, cuidou. E uma serpente maldita está dominando e dizendo para ela que Deus não é Senhor, e colocando uma pergunta: será que isso que Deus falou é verdade? Eu queria te desafiar. Se tem alguém na sua casa, alguém que você ama, eu não sei o nome, mas você sabe. Se tem alguém da sua casa que ainda não conhece Jesus, eu quero te fazer um desafio. Não é comigo nem com o apóstolo, é com Jesus. Eu chamo isso de ato profético de fé. Eu queria te desafiar. Se tem alguém que você agora pensou nessa pessoa, seja ela o que for, quem for, esteja fazendo o que for, se coloque de pé e diga assim: eu estou em pé representando o papai, eu estou em pé representando a mamãe, meu filho, minha filha, meu marido. Irmãos, é momento de batalha. Mas a Bíblia diz para mim e para você que se ligarmos aqui na terra, Ele liga lá no céu. Eu queria te desafiar, meu irmão, minha irmã, você que está em pé por causa de alguém que você ama, fala o nome dele desesperadamente e diga assim: Senhor, salva papai, salva mamãe, salva meu tio, faz o milagre. Eu não sei o nome dela e eu não posso saber, e se eu souber não adianta de nada, mas eu conheço o dono, o Todo-Poderoso, eu conheço o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, a pessoa por quem você está orando pode estar agora sentado num bar tomando cerveja. Nós oramos juntos, a igreja ora, a igreja clama, a igreja ora. Deus dá uma ordem lá do trono dele e manda o anjo descer e tocar a garganta dele e dela. Ele diz: eu vou embora porque a cerveja esquentou. Não é que a cerveja esquentou, é que o poder de Deus está agindo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui por causa do Senhor Deus. Diga comigo: Senhor Deus. Brade ao Senhor Deus nessa noite. Meu irmão, minha irmã, você não pode salvar essa pessoa. Só ela pode reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Mas você pode sair do seu lugar. Você pode, aí onde você está, diz assim: eu quero representar papai, eu quero representar a mamãe, meu filho, minha filha. Então, meu irmão, minha irmã, você já está de pé. Da mesma forma que você fez um dia, sai do seu lugar em nome de Jesus, em nome do Senhor Deus, e vem aqui para frente. Vem aqui para frente, sai do seu lugar, vem para cá, dizendo assim: eu estou aqui na frente por causa de alguém que eu amo. Fala o nome dela para Jesus, fala o nome dele para Jesus. Deixe que aconteça uma festa lá no céu. Onde está a sua família agora? Onde está a sua família agora?
Grite, irmãos, grite ao Senhor Deus. Diga: Senhor Deus. É o Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso. Pode se aproximar, irmãos, se aproxime. Levante um clamor nessa noite, porque o Senhor Deus tem todo o poder.